Vou falar sobre o texto A Produção Teórica dos Juristas para Legalizar a Ditadura de 1964, de Danilo Pereira Lima. Bom, o título é bem sugestivo sobre o objetivo geral de Danilo aqui nesse texto. Ele quer mostrar a articulação, a produção teórica dos juristas para legitimar os atos da ditadura de 1964. Mas mais do que isso, para mascarar o caráter antidemocrático desse regime, tentando fingir que esse regime é de alguma maneira democrático. Um exemplo disso é, por exemplo, o mascaramento do constitucionalismo trocado por uma lei, por uma doutrina de segurança nacional, tendo esse evento como uma espécie de proteção de um golpe comunista que havia de ser concretizado a partir de uma agenda estabelecida pelo então deposto presidente João Goulart. Então a gente tem assim, Danilo caracteriza muito bem que todo regime autoritário ele exige uma articulação jurídica para poder justificar os seus atos de uma forma organizada. Isso é um paralelo até com definições de Hannah Arendt, que ela fala que esses regimes autoritários eles precisam se articular de alguma forma para mostrar para a sociedade que eles são legítimos de alguma forma. Essas formas envolvem legitimações culturais, artísticas, jurídicas e outras várias formas. Então, um ponto de análise aqui bem importante para a gente entender que esses sistemas eles exigem uma organização jurídica e de outras formas para ele poder se consolidar e para ele poder ter mais legitimidade dentro da sociedade. Então, beleza. Danilo, ele propõe essa análise, essa leitura sobre a produção teórica dos juristas, mas mais do que isso, dos professores e das instituições jurídicas a abarcar, a legitimar esse caráter antidemocrático desse sistema. Ele divide isso em 4 partes, que é a atividade legislativa, ou seja, a produção de leis, de normas, de interpretações normativas para poder legitimar essas leis desse sistema. Depois a produção teórica dos professores em caráter de pesquisa nas universidades, esse tipo de coisa. Terceiro, atividade do Supremo Tribunal Federal em âmbito do Supremo, né, para também ter essa atividade em âmbito do STF. E quarto ponto, a organização dos advogados dentro da OAB, a Ordem dos Advogados Brasileiros, em legitimar esse sistema juridicamente. Então ele vai falar que existe aqui uma organização constitucional, mas essa organização constitucional ela não vai diretamente aos preceitos do constitucionalismo propriamente, valorizando a liberdade civil, social e cultural. Não, ela restabelece uma forma alternativa dessa Constituição, impondo uma suposta segurança, uma doutrina de segurança nacional, protegendo daquele caráter comunista, como eu já falei. Então, Danilo propõe aqui uma análise de como esse sistema se articulou juridicamente, como os juristas criaram um ambiente fértil para que a gente pudesse ter uma maior efetivação desse caráter antidemocrático, a gente tivesse um maior controle central do Estado juridicamente e posteriormente socialmente. Então, a leitura aqui a análise de Danilo, é extremamente benéfica ao ponto para a gente entender o texto de Leonardo Barbosa, em que ele fala do processo e da importância da Constituição Federal. A gente faz essa leitura de essa análise de como funcionar a produção teórica em várias instâncias e de várias formas, para a gente entender como a Constituição Federal ela foi importante, mas mais do que isso, o porquê do seu caráter, o porquê de elaborar uma Constituição Federal de um modo tão diferente e assim clarificar mais ainda a importância dela para o ambiente jurídico. Danilo propõe aqui uma análise profunda e bem clara de se ler sobre como as instituições jurídicas elas podem sim se corromper para estados não democráticos, porque ele fala até que nesse período já existia uma cultura jurídica autoritária, uma aura fantasmagórica de um autoritarismo dentro da cultura jurídica, que os juristas vão afirmar que o direito não é inerente ao Estado democrático.
De fato, existe esse ideal de que o jurista, nessa época, que o direito não era inerente ao Estado Democrático de Direito, e isso servindo de mais um instrumento para a legitimação desse caráter democrático de direito. Danilo propõe aqui uma leitura ampla, nítida, clara a partir de como foi o universo jurídico nesse processo de 1964 e como das variadas formas, com os variados instrumentos, sobre as variadas justificativas, posições jurídicas, organizações jurídicas e juristas em si, também como professores, fomentaram esse ambiente fértil, legitimaram esse caráter antidemocrático desse regime militar de 1964.